Bom dia a todos. Declaro aberta a segunda audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Reunião de hoje para que o governo, dentro do direito da ampla defesa e do contraditório previsto no inciso 55 do artigo 5º da Constituição, permitir ao governo que faça a apresentação das contas de gestão do ano de 2016. Logo depois da apresentação, eu franquearei a palavra, tendo como premissa as perguntas iniciais do presidente. Então, está franqueada a palavra. Quem vai falar pelo governo? Tá. Luiz vai falar? Ok. Luiz Cláudio Gomes. Também registrar as presenças de Fernando Barbalho, subprocurador-geral do Estado, a minha amiga Josélia, Josélia Castro de Albuquerque, que é subsecretária de Política Fiscal, da Lígia Helena da Cruz, subsecretária de Finanças, o Luiz Cláudio Fernando Lourenço Gomes, que é subsecretário, querido amigo Nestor, presente aqui, representando o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo de Lima Castro, está presente também? Do TCE. Pedir ao seu Luiz que inicie sua apresentação. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados. Eu queria aqui registrar que o secretário Gustavo Barbosa, ele estava aqui presente, mas ele está reunido com o deputado Albertassi, com os chefes dos poderes, para tratar da questão do PL do teto. Tá? É uma questão premente, a gente está no fim aí do próximo do dia 30, né? E, quer dizer, ele está aqui disponível, mas vou começar a apresentação, ele está vindo em seguida logo que ele ficar liberado dessa reunião. Hoje nós vamos tratar das contas de gestão de 2016, que foi enviado ao TCE pela Secretaria de Fazenda. Vou começar com uma contextualização do cenário econômico nacional. Não há como tratar do ano de 2016 sem olhar para o que aconteceu com o país, com a economia do país, desde 2015, atravessando 2016, e o que nós estamos enfrentando em 2017. Aqui estou apresentando uma tabela com alguns dados estatísticos agregados que mostram a evolução, por exemplo, da deterioração do superávit primário da União. Nós começamos 2014 já com um déficit que só cresceu 2015 e 2016. A dívida líquida do setor público, igualmente, ela desde 2014 está com uma trajetória absolutamente crescente em relação ao PIB. A taxa Selic, crescente em 2016, tivemos uma redução devido à absoluta estagnação da atividade econômica e à queda da inflação, por isso, e não por outra coisa. Tá? Então, a gente observa que a Selic ela reduziu. IPCA também deteriorando em 14, 15, 16 tivemos um refresco. Saldo comercial tivemos uma surpresa devido aos agronegócios. E o IGP também em 16 ele deu uma arrefecida, mas é uma arrefecida dolorosa porque é absolutamente resultante da estagnação econômica do país. Nós estamos reduzindo a inflação por absoluta inércia da economia. Próximo, por favor. Outra vez, de maneira gráfica, mostrando aí a evolução do PIB nacional de 2009 até 2016. Mostra aí o que se conhece como a pior crise financeira da República. Nós estamos aí desde 2014 com um PIB decrescente, tivemos 15, 16 com um PIB negativo, e isso mostra e dá a dimensão exata da crise financeira que assola o país e que até hoje nós nos encontramos. Como resultado, a taxa de desemprego, desde lá de meados de 2014, ela está com um crescimento positivo, tá?
simplesmente nós estamos numa curva ascendente da taxa de desemprego como resultado do resultado econômico do país. Próximo. Aqui nós estamos mostrando, em termos das contas públicas do país, o que foi realizado e o que foi previsto para o orçamento da União de 2016. Podemos observar aí que para 2016 houve uma redução em relação a 2015. Ou seja, a União ela tem sofrido também com as receitas e as despesas com a redução das receitas e despesas do seu orçamento. Aqui nós estamos mostrando um pouco da arrecadação dos tributos arrecadados pela Receita Federal do Brasil desde 2008, pode ser, até 2016. O que se observa a partir ali de outubro, setembro de 2014, é uma franca redução da arrecadação tributária da União. Tá? O propósito disso é mostrar um pouco o que está acontecendo com o Brasil e depois irmos para a situação econômica do nosso Estado, que é o cenário local. O que nós estamos enfrentando hoje no Estado do Rio de Janeiro? Os reflexos de uma crise econômica nacional. Não adianta imaginar que o Estado do Rio de Janeiro ele é uma ilha e ele não vai sofrer com a crise que o país está sofrendo. Tivemos queda da arrecadação, temos um déficit nas nossas contas, por conseguinte, como resultado, um déficit mensal operacional elevado, que vamos mostrar com mais detalhe. Como consequência dessa situação calamitosa das finanças públicas, tivemos decreto de calamidade, tivemos uma lei que referendou esse decreto de calamidade, e o que nós temos enfrentado através da prioridade do pagamento de servidores. Ainda que nós estejamos hoje, por exemplo, com atrasos ainda de uma parcela de abril e lutando para pagar maio, a prioridade em 2016 e em 2017 tem sido o pagamento da folha. Aqui eu apresento o Índice de Atividade Econômica Regional do Estado do Rio de Janeiro. Como se observou no âmbito nacional, aqui também observamos ali, a partir de 2014, uma redução constante da atividade econômica no nosso Estado. Aqui nós estamos mostrando um outro dado estatístico que mostra a evolução do volume de vendas do comércio varejista. Tivemos uma mudança na presidência do comércio varejista a partir de final de 2014. Como? É o presidente Paulo, então. Uma redução da atividade de fins de 2014, negativa em 15, negativa em 16 e sem recuperação ainda em 2017. Como se pode observar, todo mundo comenta, a notícia de jornal, as portas do comércio na cidade do Rio de Janeiro, que é fácil observar, elas estão fechadas. Temos diversas empresas, lojas, comércio, a crise do comércio é muito grande. O ministro Meirelles garantiu que o PIB de 17 vai ser positivo, nem que seja mais 0,0001. Vamos torcer, deputado. Ele garantiu ontem. Vamos torcer. Eu já estou no torcedor. Mas aqui eu apresento um gráfico muito interessante que mostra a composição da receita bruta de 2013 a 2016 do Estado do Rio de Janeiro. Em destaque, nós temos as receitas tributárias, em azul, temos os royalties, em vermelho, temos as transferências, em verde, e demais receitas, em roxo, e as receitas extraordinárias que aconteceram nesses anos. O destaque é para receitas extraordinárias. Nós tivemos ali, em 2014, um repasse do TJ ali da ordem de 5,1, pode ser? 2015, de 6,8 bilhões. Tá? Tivemos aí a venda do Fundes, em 2015, de 1,06. Tivemos 200 milhões de saque na conta B, de 200 milhões. E em 2016, temos como realizado
o auxílio da União, que foi 2,9 bilhões, e outras pequenas despesas, tá? Receitas, desculpe, como a prorrogação da folha, que foi 250 milhões. Aqui é um gráfico semelhante que mostra a composição da despesa para o mesmo período. Em destaque, temos, né, a nossa maior item de despesa, que é a folha. Temos aí em azul a folha dos ativos, em vermelho a folha dos inativos, temos em verde a dívida principal, os juros, e temos o custeio obrigatório. E aí cabe destacar o custeio discricionário em azul. Como se vê, percentualmente, o custeio discricionário é menor composição das despesas em qualquer ano, com destaque o ano de 2013 e a redução gradativa desse custeio discricionário à medida que os anos passam, saindo de 4,048 para um 2016 de 0,2 bilhões. Tá? Praticamente chegamos à metade do custeio discricionário de 2013. Próximo. Desculpe, só volta um pouquinho. Eu só queria destacar que em 2016 ainda tivemos um DEA de ativos e inativos da ordem de 2 bilhões, tá? que transbordou de 2016 para 2017. Nesse gráfico, eu mostro mês a mês o déficit operacional das contas do Estado do Rio de Janeiro. Ali eu tenho a receita a cada mês e a despesa mensal da folha bruta. O que se observa? Que a cada mês do ano de 2016, a minha receita ela foi insuficiente para pagar, ao menos, a minha folha bruta. Tá? Acho que esse é o gráfico que mais representa a dificuldade da execução financeira. Simplesmente, a cada mês não havia suficiente para pagar a despesa de folha. Não estou falando de despesas discricionárias, pagamento de dívida, nada disso está incluído aí. Eu estou falando simplesmente da despesa média mensal da folha bruta, que é 3,4 bi, contra uma despesa média mensal de arrecadação de 3 bi. Isso eu acho que representa assim, a real dificuldade da execução financeira do Estado. Próximo, por favor. Esse gráfico é uma montagem que tenta traduzir o impacto dos arrestos e dos bloqueios que ocorreram em 2016, como todos acompanharam nos jornais, que em 2017 nós conseguimos uma liminar para impedir, lá com o STF, para impedir esse efeito no Caixa do Tesouro, mas durante o ano de 2016 ele aconteceu, e ali mostra os dias a cada mês em que o Estado não teve acesso às suas contas. Ou seja, eram períodos em que o Tesouro, se quisesse gastar R$1 com qualquer coisa, não poderia. Por quê? Estava vigindo um arresto. Tínhamos um oficial de justiça lá sentado em frente do gerente do Bradesco, impedindo que se fosse pago qualquer coisa a não ser aquela decisão judicial de arresto. Tá? Então, isso é muito importante para exemplificar também um outro ponto de dificuldade da execução financeira durante o ano de 2016, que trazia não só as dificuldades operacionais do dia a dia, mas também impedia qualquer previsão de fluxo de caixa no curto prazo. O que aconteceria nos próximos 15 dias? Era impossível você definir, porque eu estava com uma receita decrescente, uma crise que ainda se mantém, né, mas pungente, estava com arrestos, né, que dependiam de decisões judiciais que poderiam simplesmente acontecer. Então, a execução financeira ela ficou dramaticamente prejudicada. Aqui eu mostro a evolução apenas do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, tanto nominal quanto real, desde dezembro de 2015 até dezembro de 2016. O que se observa é que, mês a mês, a partir ali de abril de 2016, tivemos praticamente quedas em todos os meses, com eventuais
aumentos que ocorreram principalmente devido ao aumento de alíquotas que essa casa aprovou. Tá? Foi o que tem nos salvado, mas, a despeito disso, insuficiente frente à despesa. Tá? Nós tivemos resultados positivos pelo esforço que foi feito pelo Estado na arrecadação dos seus tributos. Só que, infelizmente, esse resultado ele foi insuficiente no ano 2016 para fazer frente às despesas, como foi observado naquele gráfico da execução mensal das despesas do Estado, despesas e receitas. Aqui eu trago uma outra estatística que mostra a receita de participações governamentais e alguns parâmetros que são utilizados tipicamente para, por exemplo, a receita de royalties. Nós tivemos ali, em 2010, um Brent da ordem de Brent médio de $76, que alcançou um máximo em 2012 de 111, e aí nós observamos que houve uma queda. 2013, 108, 14, 105, 2015, $57 o barril. Em 2016, nós tivemos um Brent médio de $42 o barril, com mínimos de 37. Tá? Isso teve um impacto enorme também nas receitas não tributárias do Estado. E o câmbio, apesar de crescente, ele não compensou. É não linear essa relação. O valor que mais tem impacto na receita de royalties é o valor do Brent. Tá? Apesar do câmbio ele ter tido algum aumento, ele não compensou de maneira nenhuma a receita não tributária de royalties e participação especial. Aqui mostra a evolução anual, tá, dessas receitas, tanto variação nominal quanto variação real, e a gente percebe ali que uma queda vertiginosa a partir de 2014, que é representada exatamente pelo decréscimo do valor do barril. O propósito dessa abertura foi para caracterizar a situação nacional. Estamos com uma crise que está nos jornais, uma crise econômica, que temos uma crise política que começa em 2015, avança em 2016, e não tem como falar que nós estaríamos isolados dessa crise nacional. Nós corremos paralelo a ela e com dificuldades adicionais. Enquanto no Estado, enquanto na União, nós temos uma crise financeira, uma crise política, no Estado do Rio de Janeiro nós absorvemos a maior parte da crise da Petrobras, tá? Com a destruição da cadeia de óleo e gás. Quem quiser observar isso, é só ir a Macaé, Itaboraí, tá? Que vocês vão observar o que aconteceu com aquelas cidades. Foi um esvaziamento absoluto. Empresas de grande porte que iam se instalar naquelas cidades abandonaram a cidade. Schlumberger, toda a cadeia de óleo e gás, ela foi para o buraco. Tá? Isso tem impacto. Tá? Isso é menos atividade econômica nessa cidade e que tem efeito no Estado, obviamente. Então, o Rio de Janeiro ele sofreu mais do que a União, do que os outros estados do país, por conta é difícil falar em concentração, mas da presença da Petrobras, do que aconteceu com a cadeia de óleo e gás. Tá? Muitas vezes a gente observa que críticas, o Estado depende muito da cadeia de óleo e gás. Tem que se tentar administrar isso, mas ainda bem que temos a cadeia de óleo e gás. Ela foi responsável nos municípios, nos estados, por receitas que trouxeram desenvolvimento para as contas públicas. E vamos entrar, então, nas contas de gestão. As contas de gestão elas terminaram em 31/12 de 2016, com envio ao Tribunal de Contas em 31/3. Em 10/5 de maio, nós fomos convocados para uma apresentação de defesa. Essa apresentação de defesa foi realizada e tivemos, finalmente, uma audiência em 30 de maio, tá? Com a reprovação das contas baseadas no índice da saúde e mais três ou quatro questões operacionais que nós vamos tratar agora.
Para falar antes de entrar nos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, eu queria andar um pouco em cima das contas de gestão propriamente dito e detalhamento da evolução da execução orçamentária e financeira do Estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos, em 2016, como foi, em 2015, a previsão inicial da LOA, uma receita líquida de 80 bilhões, praticamente. A atualização que ocorreu nessa receita líquida durante o ano e, efetivamente, o que foi arrecadado. Ou seja, tivemos uma diferença de 80 bilhões entre o que foi previsto em 2015, e aí, por volta ali de meados de 2015, e, efetivamente, o que aconteceu com a arrecadação, uma diferença ali da ordem de 30 bilhões de reais. Esse é o tamanho da frustração de receita que foi observada no Estado. Aqui existe um detalhamento da arrecadação, comparando 2016 e 2015, da arrecadação tributária, especificamente. Nós tivemos, em 2015, uma arrecadação de 27 bilhões de reais, e em 2016, pegando até o final de alguns aumentos de alíquotas que ocorreram, etc., uma evolução para 28 bilhões, tá? Com um aumento nominal, tá, da receita tributária do Estado da ordem de 5%, para uma inflação de 6%. Ou seja, em termos reais, nós tivemos uma involução, tá? Uma involução da receita tributária do Estado. Só cresceu IPVA, ITD e Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Exato. ICMS teve uma perda significativa. Mostra aí, deputado. Teve uma nominal, teve uma perda de 2,76. E o FECB, que tivemos uma evolução de 35%, tá, que é fenomenal, muito acima da inflação, mas em cima de uma base pequena, 3 bilhões. Né? Quer dizer, o nosso grande imposto aqui no Estado é o ICMS. Tá? Ele representa, em 2016, ele representou 67% do nosso E item. IPVA e ITD só cresceu porque esse parlamento aprovou novas leis. Mas quanto foi a perda de ICMS que você falou? 2%. Nominalmente, Nominal, deputado, real é muito mais que real isso. deve dar para a ordem de 6%, 8% real. Foi muito dramático. E é o nosso principal item de tributação. O próximo, por favor. Receita patrimonial. Eu queria dar destaque aqui para a arrecadação de 2015 a 2016 para royalties e participação especial. Nós tivemos ali em 2015, tivemos uma arrecadação, por exemplo, de royalties e participação especial de 737 para 14 bilhões em 2016. Tá? Próximo, por favor. Eu estou tratando das receitas não patrimoniais nesse momento. Destaque, em 2016, temos uma receita que foi importantíssima para nós, que foi os 2,9 bilhões, que eles foram efetivamente executados na segurança pública. Imaginem se nós não tivéssemos tido essa ajuda da União para a segurança pública, por conta dos jogos, né? Acho que todos os senhores conhecem as circunstâncias dessa ajuda financeira, mas, efetivamente, ela ajudou a nossas despesas de segurança durante o ano. Tá? Exatamente, deputado. Exatamente. Quer dizer, então, assim, a nossa situação, que já é dramática no ano, se não tivesse de 2,9, bom, não saberia. Outras receitas correntes. Outras receitas correntes, temos aí uma de 2015 para 2016, aí, falando aí apenas em termos contábeis, né, tivemos uma involução de 7 bilhões, que foi devido àquele saque que ocorreu no TJ, tá, que estatisticamente ocorreu em 2015. Então, aqui nós mostramos, aí, com um detalhamento, que eu não vou percorrer essa tabela, obviamente, mas mostrando de 2008 para 2016 a evolução das receitas correntes de capital, tá? E que mostra de 2008 70,9 bi para um realizado de 50,6 bi. E nós podemos observar que tivemos um pico lá ao redor de 2013 de 89, 2014 89, e
fomos reduzindo para 65 bilhões e, finalmente, 50 bilhões em 2016. Quer dizer, nós estamos com uma receita que está muito abaixo do ano de 2008. Essa é a evolução que houve nas nossas contas. Por favor. Bom, queria registrar aqui a presença do secretário de Fazenda. Gustavo Barbosa. Gustavo Barbosa, obrigado. Continuando, aqui eu mostro a execução orçamentária da despesa do ano de 2016 comparado com o ano de 2015. Nós temos ali uma despesa autorizada em 2015, 74 bilhões. Só um minutinho. Claro. Quem tem que sentar nessa cadeira aqui é o deputado Edson Bertazzi, que é o vice-presidente. Eu sou relator, eu só estou aqui sentado só porque eu sou mais velho. Por favor. Obrigado, deputado. Bom, nós temos a dotação, a despesa autorizada do ano de 2015 de 74 bilhões. Temos, efetivamente, o que aconteceu em 2016, que foi o 67 bilhões. E aí, o grande drama, que é efetivamente o que foi liquidado e pago. Nós tivemos, em 2015, 65 bilhões de despesa liquidada. Em 2016, uma redução praticamente de 6 bilhões de despesa liquidada. E a despesa paga com uma diferença idêntica, de 15 para 16. 6 bilhões. Em 15, foram pagos 60 bilhões praticamente, e em 2016, 54 bilhões de despesa. Quer dizer, isso mostra também a dificuldade de execução financeira das contas públicas aqui no Estado. Aqui nós temos uma outra abertura da evolução dessa despesa, mostrando 15 contra 2016, que é a abertura por função governo. Nós hierarquizamos ali em ordem da maior despesa, começando com Previdência Social, que aí é a nossa Previdência, né? Que em 2015 ela representava ali, na participação das despesas totais, 21%, ou 14 bilhões. Em 2016, essa participação em relação ao total das despesas saiu de 21% para praticamente 26,5%, totalizando 16 bilhões. Quer dizer, houve uma evolução das despesas previdenciárias de um ano, de 2015 para 2016, da ordem de 2 bilhões de reais, é o que mostra ali, saímos de 14 para 16, o que resultou, obviamente, no aumento da participação dessa despesa em relação às despesas totais do Estado. Ou seja, pressionou-se o resto. Tá? Nós tivemos ali, com destaque também, a segurança pública, que teve um aumento de 500 milhões em relação à despesa empenhada de 15 a 16, educação em terceiro, encargos especiais, saúde e dívida. Descargos é dívida. Tá? Então, coisa que não estamos tendo em 2017, praticamente. Né? Aqui nós montamos uma tabela idêntica, só com evolução percentual em relação à despesa total. Por exemplo, eu dei destaque que a Previdência Social, em 2015, ela representava 21% ali, e em 2016 ela passou a representar 26% da despesa total do Estado. Isso mostra a evolução das participações percentuais das atividades de previdência, de segurança pública em relação às despesas totais do Estado. Então, podemos observar o quê? Dar destaque à evolução, a evolução da participação da previdência, da despesa de previdência nas despesas totais do Estado. Podemos destacar a evolução positiva desse percentual para a segurança pública, para a educação, tá? Então, mostrando as dificuldades, e são despesas amplamente sem capacidade de compressão. Você não comprime a Previdência Social, ali é folha. Segurança Pública, praticamente folha. Quer dizer, então, isso mostra o que acontece na União também. Tá? Só para dar uma ideia, o orçamento da União é cerca de 3 bilhões de reais, despesas discricionárias da União, 100 milhões de reais. Isso é o que se chama de orçamento engessado pela não discricionariedade das despesas. Tá? Isso é uma característica do Estado brasileiro e não é diferente aqui no Estado do Rio de Janeiro.
Nesse próximo quadro, eu mostro um outro corte, tá, das despesas, agora não mais por programa, mas por classificação contábil, da despesa, da receita, desculpe, efetivamente empenhada, da despesa. A despesa efetivamente empenhada e comparando 2015 com 2016. Nós temos ali em destaque a despesa corrente, que saiu de 55,8 para 56 bilhões, ou seja, houve evolução da despesa corrente. Pessoal em cargos com aumento da ordem de R$ 1 bilhão, 2015 contra 2016, e com uma despesa total que aí ela foi menor em relação a 2015. Por quê? Efetivamente, não conseguimos realizar uma série de pagamentos. E ali nós podemos observar que houve o foco na despesa de pessoal, tá? Em contrapartida a não fazer outras despesas que também existem, mas que efetivamente não foram priorizadas. Então, a despesa do Estado reduziu empenhada do Estado reduziu 5 bilhões de reais em termos de estatística contábil do nosso relatório de gestão. Próximo. Como vocês puderam observar, os senhores puderam observar, nós temos um grande destaque no programa Previdência. Tá? Então, nós temos aqui um destaque no Rio Previdência. Então, aqui nós temos um foco na evolução da execução financeira orçamentária que aconteceu no Rio Previdência. Nós temos aqui as receitas de contribuição, 15 contra 16, efetivamente sem grandes variações. Contribuição patronal, também com uma involução da ordem de 500 milhões. Isso foi resultado dos arrestos que ocorreram efetivamente durante o período de 2016, ou seja, a execução, isso mostra as dificuldades que ocorreram na execução financeira do Estado. Tá? Como eu comentei, não só mês a mês a receita era muito inferior à necessidade, à despesa da folha bruta do mês, mas como também foi um ano que nós fomos assolados por arrestos e bloqueios que impediram a normal execução financeira das contas públicas. No total, nós tivemos ali uma despesa do Rio Previdência de 13 bilhões, 14 bilhões em 2015, e, como comentei, um aumento de 2 bilhões nessa despesa no ano de 2016. Ela evoluiu 2 bilhões, terminando o ano com 16 bilhões de despesa empenhada. Tivemos um DEA, até o secretário está me... que é um DEA da ordem de 1,7 bilhões, que está cortado ali, tá? Mas ali na observação, em despesa administrativa, tem um DEA de 2015 da ordem de 1,7 bilhões, que eu já havia comentado, tá? Então, o que as estatísticas contábeis, elas mostram que no ano de 2016, nós tivemos um déficit previdenciário da ordem de 11,5 bilhões de reais. Esse é o tamanho do problema previdenciário que está nos jornais aí, né, nacionais. Temos uma questão previdenciária no país, e essa é a participação do Estado do Rio de Janeiro nessa questão, nessa discussão do problema previdenciário. É um déficit entre arrecadação previdenciária e déficit previdenciário da ordem de 11,5 bilhões. É um número muito, muito significativo. Vou tratar agora de um outro tema que faz parte das contas públicas, que são os índices constitucionais. O resumo dos nossos índices: nós temos o índice da saúde, que foi uma despesa liquidada da ordem de 10,35%, educação 25,13%, FAPERJ 2,00%, FECAM 114,31%. Tá? Ficamos acima das estatísticas contábeis em todos os índices, com exceção do índice da saúde. Tá? Aí nós estamos tratando, aqui, me lembrando, a questão da apuração. Tá? Nós estamos aqui tratando da despesa liquidada, que é o que acontece, que é o que é a norma dos normativos da STN. Tá? O Tesouro Nacional efetivamente trata dessa forma a apuração dos índices. O próximo, por favor. Se fosse empenhada, certamente.
Mostrando agora aqui a base de cálculo, eu estou detalhando um pouco cada índice. Índice da saúde, né, nós tivemos o valor do mínimo a ser aplicado na saúde, considerando os 12% da receita arrecadada, de 4,3 bilhões de reais. Isso foi aferido a partir da receita de impostos liquidada, que foi 36 bilhões, uma arrecadada de 36,277, ou seja, mais do que efetivamente prevista na LOA da época, uma diferença de 220 bilhões. Então, a arrecadação em relação à previsão atualizada no ano 2016 foi 100,61%. Então, o nosso número a ser atingido seria 4,3 bilhões para a saúde. Em termos da execução da despesa, nós tivemos uma execução de 4,117 bilhões. Tá? Que foram ali, que aconteceu ali na tabela ao lado, à direita, embaixo, canto inferior, principalmente focado na assistência hospitalar, ambulatorial, administração geral, atenção básica, e aí um detalhamento, efetivamente, da despesa na área do programa Saúde. Aí nós temos as deduções, tá, para atendimento do mínimo constitucional, que é a despesa referente ao IASERJ, juros e multas, encargos de previdência do INSS e algumas outras deduções que totalizam 362 bilhões. E aí efetivamente, a aferição do índice, ela tomou a seguinte forma: despesas, 4,1 bilhões, total de deduções, 0,4 bilhões, então o total das despesas para fins do limite, 3,7 bilhões de despesa liquidada. A base da arrecadação foi 36 bilhões, o que dava um valor mínimo aplicado de 4,3 bilhões. Então, o índice alcançado de despesa efetivamente liquidada foi de 10,35%. Tá? Portanto, abaixo da estatística contábil que é utilizada para a aferição desse índice. Próximo, por favor. Índice de educação. De novo, aqui eu mostro a tabela que mostra as receitas que devem ser consideradas na apuração do mínimo a ser aplicado na educação, que é 25% da receita arrecadada. Essa estatística do mínimo deu 9,069 bilhões, a partir de uma receita de 36 bilhões de reais. Então, esse é o número que nós temos como meta. Temos aqui um detalhe das receitas que fazem parte do que foi efetivamente repassado ao Fundeb, 5,7 bilhões de reais. E aí nós temos ali, aqui nós estamos trazendo um detalhamento que reproduz a legislação e que mostra efetivamente o que vai para o Fundeb e que mostra o detalhamento. Tá? Aqui nós temos a distribuição dos recursos do Fundeb, que aí nós temos a participação do Estado, a participação dos municípios. Então, o que mostra que daqueles 8 bilhões, 5,6% teve participação dos municípios, 5,6 bilhões e 2,5 bilhões foi a participação do Estado. Efetivamente, o resultado do Estado, quem mostra o que efetivamente o Estado contribuiu e efetivamente o que o Estado recebeu de Fundeb, nós podemos observar que houve uma perda líquida do Estado em 2015 de 3 bilhões e em 2016, 3,2 bilhões. Isso é a diferença entre o que é repassado para o Fundeb e o que é repassado pelos municípios. Tá? Índice de educação, nós temos a mesma questão. Aqui nós estamos detalhando a receita do índice da educação. Nós temos ali a despesa de 6,1. Ficou cortado, né? Tá? Vou ler aqui. A execução das despesas por subfunção aqui da educação, começando lá com o ensino médio, de 2,4 bilhões, administração geral 2,6, ensino fundamental 1 bilhão de reais, totalizando uma execução de despesa na subfunção educação de 6,1 bilhões. Tá? Então, esse ali mostra só um detalhamento da subfunção educação. Próximo. E aqui nós temos a aferição do índice propriamente dito. O total das despesas do sistema educacional,
a perda líquida que foi mostrada no slide prévio, né, de 3,2 bilhões, e o total das deduções para a aferição desse índice. Então, o total das despesas para fins do limite foi apurada como 9,1 bilhões. Tá? E o que foi efetivamente a base de cálculo da receita para a aferição desse índice foi 36 bilhões, o que perfaz um índice de 9 bilhões, que é o 25% dos 36,2. Então, indicando o quê? Que nós executamos um pouco mais do que o índice preconiza, 25,13%, tá? Contra 25%. De novo, o último índice constitucional, o índice da FAPERJ, tá? Que aqui, de novo, nós estamos apurando ele a partir da legislação, o que entra de receita para apuração desse índice, e que mostra ali que o mínimo a ser aplicável à FAPERJ, a partir das receitas que compõem a apuração desse índice, é da ordem de 300 milhões de reais, ou seja, 2% da receita arrecadada. Tá? Ali nós mostramos, de novo, a apuração efetiva desse índice. Nós tivemos 330 milhões efetivos de receitas arrecadadas, deduções da ordem de 28 milhões. Então, o total de despesas para esse índice de 301 milhões, efetivamente, que foi o que se executou para esse índice. A base de cálculo de receita arrecadada foi 15 bilhões, 2% dá 301,387. Então, nós temos o índice alcançado de despesas para fins do limite constitucional ali de 2,01%, 2,00%. Tá? Então, outra vez, conseguimos alcançar o índice constitucional a partir das estatísticas contábeis. FECAM, tá? Só para ilustrar, um outro índice aqui da constitucional do Estado. Tá? Nós temos aqui o total das receitas consideradas. Então, aí observamos o valor total a ser aplicado no FECAM, que é a partir das receitas, os cálculos, deduções, etc., etc., um valor total a ser aplicado da ordem de 180 bilhões de reais. Aqui nós mostramos o que foi efetivamente gasto, tá? A dotação, despesa empenhada, 206 bilhões, e aí, outra vez, houve um pequeno... Não dá para ler. Tá? Então, temos o último quadro ali que mostra efetivamente a apuração desse índice, temos ali a execução das despesas e o total das despesas que foram... ali mostra só o detalhamento da despesa dos 206 bilhões de reais, que foram lá na subfunção transporte, saneamento básico, preservação e conservação, controle ambiental, etc. E aqui sim, nós mostramos a execução desse índice a partir das receitas, o que eu deveria ter efetivamente aplicado e a execução dessa despesa visando o atingimento desse mínimo a ser aplicado. Então, nós conseguimos aplicar 114,31% do índice. Ou seja, conseguimos, de novo, atingir as estatísticas contábeis para a aferição desse índice. Tá? Eu trouxe aqui também uma pequena evolução dos índices da LRF, com destaque pela nossa situação, né, de calamidade financeira, e vale a pena comentar como é que fechou os índices da LRF, tanto para pessoal quanto para dívida, no ano de 2016. Tá, em 2015, nós tínhamos ali uma apuração de limite da ordem de 33% para foi 33% em 2015, tá? Que aí por conta das receitas adicionais que ocorreram lá no Rio Previdência, e temos aqui um limite atingido no ano 2016 de 62% da apuração do limite de pessoal, ou seja, estouramos no ano de 2016. Tínhamos que ficar ali por volta de 49% como limite máximo, como limite prudencial 46,55%. Então, o Estado, efetivamente, ele estourou esse índice de pessoal no ano 2016, tá? No Executivo. No Estado como um todo, nós temos ali que não foi diferente. Temos ali um índice de 72%, que ficou acima dos 60%, tá, do Estado como todo. Eu estava falando ali do Executivo somente.
que ficou acima dos 60% do máximo, que foi amplamente ocasionado pelo Executivo. O ponto o Executivo é que estourou o seu índice pessoal em 2016. Quando nós estamos consolidando ali o resto do Estado, estamos falando dos poderes que não estouraram o seu índice em 2016. Tá? São só 2 cortes do mesmo índice. Vamos agora tratar da dívida consolidada, que aí é um fenômeno somente do Estado e que mostra que em 2016 nós já estouramos o índice com 233%, tá? Do total da dívida possível, tá? Em relação ao limite definido pela LRF e, bom, mostra que nós efetivamente estouramos os 2 índices da LRF, tanto pessoal quanto dívida. Próximo. Tá? Agora, nós vamos tratar dos apontamentos do TCE. Eu vou dividir aqui a fala com o Fábio, ele vai evoluir em cima desses apontamentos. Eu queria só fazer o primeiro apontamento, que é o índice de saúde, para mostrar o seguinte, a aferição do índice constitucional de saúde é uma aferição de uma estatística contábil, de uma despesa liquidada, tá, que nós ficamos 500 milhões abaixo do liquidado efetivamente necessário para atingir o índice. Isso aconteceu, como nós podemos observar nos slides iniciais, pelo ano inédito, absolutamente inédito na economia nacional, com crise financeira, uma crise política, um ano que teve efeitos no estado do Rio de Janeiro, onde nós tivemos uma dificuldade enorme na execução financeira, onde nós tínhamos, mês a mês, uma receita muito menor do que a despesa de folha. Tá? Eu gosto sempre de reiterar isso. A nossa despesa mensal de folha ela era maior do que a nossa receita mensal. Então, nós já tínhamos carregado RPs de 2015 para 2016. E o que aconteceu em 2016? O que eu arrecadava mês a mês era o suficiente para pagar a folha. Então, isso traduz a pressão, as inconsistências que nós tivemos que enfrentar durante a execução financeira no ano de 2016. Os bloqueios, né, trouxeram um completo descontrole na capacidade do Estado de acompanhar e de realizar essas liquidações na área de saúde. Problemas operacionais advindos desses bloqueios. Tá? Vale destacar, quando você tem um arresto, quando você tem um bloqueio, você traz uma dificuldade da operação, da contabilização impressionante. Até hoje nós estamos enfrentando questões operacionais relativas à execução financeira de 2016 e cabe destacar, tá, que como nós estávamos em absoluta crise financeira, a Secretaria de Saúde ela também revisou os seus contratos. Quer dizer, nós tínhamos cada vez menos contratos para liquidar. Tá? Porque nós estamos falando aqui de liquidação. Se eu estou tentando reduzir e controlar as minhas despesas efetivamente gastas, eu estou controlando os meus contratos. Então, assim, o atingimento da estatística contábil de despesa liquidada, que é o que nós estamos falando aqui, ela também se tornou mais difícil. Tá? Quer fazer algum comentário? Tá. Tá. Aqui eu tenho uma evolução da despesa paga. Aqui eu trago destaque para a evolução da despesa paga pelo SUS. A despeito do Estado ter dificuldade na evolução da sua despesa paga com recursos próprios, nós podemos observar ali uma grata surpresa, tá? Que é a evolução da despesa paga, que não faz parte, tá? do esforço do Tesouro de fazer a despesa na saúde, que é a fonte SUS. Nós tivemos em 2015 662 milhões e em 2016 836 milhões de reais. Tá? Isso mostra um pouco a evolução dessa outra fonte, né, que ela nos ajudou. Falando sobre as implicações, né, que uma eventual liquidação abaixo do índice da despesa pode trazer, você pode imaginar, toda a preocupação é em você trazer atendimento à população. A despeito de termos conseguido liquidar um pouco menos do que o índice demandava,
fontes aqui da Secretaria de Saúde mostram que tivemos um aumento em vários indicadores de atendimento na saúde. De 2016, tivemos aumento do total de atendimentos, 8,7%, 421 mil para 458 mil atendimentos. Evolução no total de cirurgia. Eu estou trazendo aqui estatísticas sólidas, que é um total de atendimento, um total de cirurgia, um total de internações, um total de internações em CTI. Então, para mostrar que, a despeito das dificuldades, conseguimos evoluir no atendimento. Vamos passar para os outros apontamentos do TCE. Vou pedir para o Fábio fazer esses apontamentos, que eu fiquei sem... Boa tarde. Sobre a base de cálculo do Fundeb, o FECP, para a gente apurar na base de cálculo, não tinha sido uma determinação do TCE em anos anteriores. Não existe, pela STN, uma regulamentação prevista para esse tipo de repasse. Esse procedimento de exclusão do FECP da base de cálculo é efetuada por outros entes, como Minas, Alagoas e Rio Grande do Sul. O FECP possui uma destinação específica para combate à pobreza, né? E se a gente tivesse que remeter o FECP para o Fundeb, haveria uma desvirtuação do objeto do qual o fundo foi criado, né? Os 2% adicionais do ICMS devem ser alocados diretamente no FECP. Aqui é só uma legislação do Fundeb, que diz que é 20% da arrecadação de tributos, destaca o ICMS. A lei do FECP, que diz que no artigo 1º é viabilizar todos os fluminenses acesso a níveis dignos de subsistência, visando melhoria da qualidade de vida, e que a composição do FECP é o produto da arrecadação adicional do ICMS, os 2% previstos. Então, em 2016, o Estado do Rio teve uma perda líquida de 2,5 entre o que foi remetido ao Fundeb e o efetivamente recebido. Se a gente fosse aplicar o FECP ao Fundeb, a simulação aqui, a cada real de adicional de ICMS, ou seja, o contribuinte pagando os seus 2%, a gente é obrigado a colocar R$1 no FECP. Se utilizarmos o FECP na base de cálculo do Fundeb, nós teríamos que repassar 0,20 ao Fundeb, ou seja, uma operação de R$1 custaria 1,20 aos cofres estaduais, porque somos obrigados a repassar 1% ao FECP e teríamos que repassar mais 20 centavos, 20% ao Fundeb. Ou seja, o repasse do FECP ao Fundeb retiraria ainda mais recursos ao Tesouro Estadual, uma vez que o repasse seria maior, diminuindo o retorno ao Estado. Sobre a movimentação, outro apontamento fora do Fundo Estadual de Saúde, já havia sido uma determinação do Contas de 2015, e o Estado está efetuando gradativamente essa mudança. Aqui a gente botou uma evolução da execução de 2013 a 2017, onde percebemos que em 2016 a gente já não fazia execução orçamentária na OA da Secretaria de Saúde. Em 2017 a gente já não está fazendo o Instituto Vital Brasil. Lembrando que essa movimentação não consta para o índice, tá? São movimentações de serviços que não fazem parte do índice. Como é feita essa movimentação? Hoje, atualmente, o FES, ele empenha, liquida e paga. A Fundação Saúde é a principal responsável por essa movimentação fora do FES. O FES encaminha, liquida e paga para a Fundação registra essa receita interorçamentariamente e faz a execução. Para contabilizar o índice, o que a gente faz? A gente ignora essa contabilização intra, por isso aparece essa movimentação fora. Mas existe, sim, a execução FES para a Fundação Saúde e depois o empenhamento e a liquidação. E sobre a FAPERJ, como a gente tinha falado inicialmente, a apuração do índice constitucional é feita com base na despesa liquidada. Então, o mínimo era 301 milhões, fizemos uma liquidação de 330, RIPs cancelados da ordem de 28, o total deu 301,4. Pelo TCE, ele considerou a despesa total paga. Ele reconhece o empenho de 300,1 bi e alega que a gente fez um pagamento de 145 milhões e os outros 160 ficaram em RP. Aqui só para mostrar uma apuração do limite constitucional da FAPERJ, né, no envio do Contas, seguiu as normas definidas pelo MDF, o Manual de Demonstrativo Fiscais, e foi a mesma metodologia utilizada na apuração dos mínimos, tanto da saúde quanto da educação.
Tá? E a despesa liquidada é a verificação do direito adquirido pelo credor, e a inscrição de RP, a gente tem 5 anos para prescrever. Tá? Então, a ideia foi, a gente entende que o índice foi, sim, cumprido, diante da liquidação em 2%, no mesmo moldes do que é feito na apuração, tanto da saúde quanto da educação. Bom, Pois não, secretário Gustavo Barbosa. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, boa tarde, Luiz Paulo, enfim, todos. Eu só quero pedir desculpas pelo atraso, eu estava com o deputado Albertassi, a gente estava discutindo o projeto de lei que está sendo pautado hoje aqui na casa, e eu só queria pedir desculpas pelo atraso. Obrigado. Deputado Albertassi, vai ter colégio de líderes? Está marcado, preto. O colégio 5 da tarde, então. O colégio de líderes não obstrui. Eu vou agora responder a questão de ordem do deputado Luizinho. No caso da resposta anterior, ele falava, realmente, parágrafo 3º do artigo 43 do Regimento Interno diz que, em nenhuma hipótese, uma comissão em reunião ordinária ou extraordinária pode funcionar durante a ordem do dia da Assembleia, não durante a sessão da Assembleia, durante a ordem do dia da Assembleia. Tendo em vista que a reunião anterior do deputado Luiz Paulo era uma reunião de conhecimento, essa é uma reunião preparatória, porque a audiência pública prevista na aprovação de conta do artigo 204 do Regimento Interno precede de audiência pública, que é preparatória para análise de conta. Então, nós já estamos na fase de reuniões para análise das contas, às 2 horas, se o presidente convocar a Assembleia, impreterivelmente, às 2 horas eu encerro a sessão, tendo falado ou não tendo falado. As perguntas que ficarem em dúvidas poderão ser encaminhadas por escrito e eu encaminharei ao secretário Gustavo Barbosa para que o mesmo proceda na resposta. Eu ia fazer algumas considerações antes de passar a palavra. Eu dei causa à questão de ordem, Vossa Excelência. Eu deferi a questão de ordem, Vossa Excelência. O regimento também não diz que não tem protesto contra deferimento. Viu, senhor presidente? Deferimento, perdão. Então, senhor presidente, já está escrito, Vossa Excelência. Eu quero ir lá no colégio de líderes. Tá, eu até passar, eu ia considerar a questão dos 12% na saúde, que na realidade o empenho atende os 12%, mas como já dito, o subsecretário explicou, a portaria da Secretaria Nacional do Tesouro, na Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de STN, Secretaria de Tesouro Nacional, ela explica que a própria Lei 4.320, né, faz no seu ciclo de despesa contábil, do empenho da aprovação do orçamento, do QDD, do empenho das despesas liquidadas e da despesa paga. Entendo até que ficaria difícil para algum fornecedor sair tirando nota para liquidar, porque a nota tem que pagar imposto. É sabidamente que o Estado não estava pagando, era uma penalização a mais para o fornecedor de tirar uma nota, ter que pagar o imposto daquilo que ele sabe que efetivamente não iria receber. Não é verdade? Não iria. Então, é difícil. Na outra questão, eu acho que já foi escrita aqui, dos 12% de recursos que poderiam ser lançados mão para usar além do fundo, recursos orçamentários que não tivessem no fundo. Eu acho que, enquanto o governo pôde, fez, fazendo considerações. O TCE, na questão da folha 398 do TCE, que ele cita o artigo 332 da Constituição, 332 da nossa Constituição Estadual, numa emenda modificada, que não era 2%, passou a ser 2%, uma emenda modificada, se não me engano, aproximadamente 8 anos, uma emenda passou para 2%, que é o dinheiro da FAPERJ, que é o dinheiro da FAPERJ, que é o FECAM, que é o dinheiro aplicado, o dinheiro que se aplicava também no meio ambiente e na FAPERJ, que era o dinheiro oriundo, e que o governo também do Estado tem uma citação do TCE, mas o TCE imputa débitos anteriores de coisas que nunca foram cumpridas e que também não houve essa... Estou errado? Estou falando olhando para o homem forte do Tribunal de Contas. Anteriormente nunca teve feito essa imputação e fazia ressalvas. Em todos os pareceres do Tribunal de Contas consta ressalvas. Nunca foi usado esse argumento para a rejeição de contas,
mas com ressalvas para cumprimento, né? A mesma coisa no parecer do TCE, a folha 363, ele fala do FEC, que é o Fundo Estadual de Pobreza, criada pela Lei Originária 4.056 de 2002, também nos exercícios anteriores, sabe, nas análises feitas por diversos órgãos, em especial pela área técnica do Tribunal de Contas, recomendavam-se o cumprimento através de ressalvas. Nunca foi feita a rejeição das contas por isso. Comentários que eu queria fazer apenas. Aquilo que era ressalva no passado tornou-se rejeição no presente. Inscrito com a palavra, deputado Luiz Paulo. Que vai ter que ir para o colégio de direito. Senhor presidente, o esforço do subsecretário na defesa das contas é louvável. Mas essas contas são indefensáveis. Indefensáveis. E, além disso, eu queria alertar os senhores deputados que é impossível fazer uma análise de conta de um exercício sem considerar a dos exercícios anteriores. A debacle do Estado começou em 2014, porque quando ele apresenta ali as contas do Rio Previdência, ele apresenta 15 e 16, ele não vai a 14 e nem a 13. Nos anos de 2013 e 2014, deputado Carlos Osório, o Rio Previdência tomou algo como 6,3 bilhões de reais de, entre aspas, empréstimos, né, consoante adiantamento de receitas de royalties e participação especial ao Banco do Brasil e à Caixa, e lançamento de debêntures nos Estados Unidos, lá num estado que o senhor conhece, que é Delaware, com o meu inglês da Praça Mauá. Bom, esses 6 bilhões e 300, aproximadamente, geraram uma dívida de mais de 13 bilhões de reais. E por que fez isso? Para tapar o buraco da folha de nativo e pensionista. Tá bom. Aí as contas de 14 seriam aprovadas, como foram. O meu voto foi pela rejeição. O meu voto foi pela rejeição. Olha como é que é uma escalada. Então, taparam um buraco. Não deveriam ter feito isso, porque se tivesse tapado esse buraco com recurso do Tesouro, com a fonte 00, eles teriam puxado o freio de mão e gastado menos. Mas, na ânsia de gastar em 14, comprometeram os recursos próprios do Rio Previdência. Quando ele apresenta a entrada de royalties participação especial de 2015, foi apenas 33 milhões. Apenas 33 milhões. Por quê? Pagando o serviço da dívida. Por isso que só entrou 33 milhões. Aí chegou 2015. Como é que eu vou tapar esse buraco? Joga 7 bilhões dos depósitos judiciários. E continua com uma prestação de conta supérflua. E... Deputado Luiz Paulo, se eu interromper, eu vou permitir, deputado Gustavo, secretário Gustavo, já que quem fez a apresentação das contas foi o Luiz Carlos, que o senhor se retire com o deputado Albertassi para fechamento do texto para apresentar lá na comissão. A presidência libera a presença de Vossa Excelência. Deputado Albertassi, enrola lá uns 10 minutinhos, faz favor. Enrola lá uns 10 minutinhos para dar tempo. Isso é mole. Isso parece ser mole para ele, né? Mas, voltando, quando chega em 2015, o governo lança a mão de 7 bilhões para tapar o buraco que ele mesmo provocou em 2013 e 2014. Ah, eu vou chegar lá, rapidinho. Parágrafo 2º do artigo 221, 5 minutos para interlocução. Vossa Excelência. Aí, quando eu voto nas contas de 2015... eu crio o conceito de receita corrente líquida ajustada, que foi aqui
chutaram minha canela e não toparam. Hoje, na exposição de motivos do termo, do projeto de lei, né, do teto dos gastos dos poderes, está lá o conceito de receita corrente líquida ajustada, tirando em 2015 os 7 bi do depósito judiciário, tirando em 2016 os 2,9 bi do auxílio da União. Então, esses 7 bi foram cobertos com esse dinheiro extraordinário. Aí chega em 16, dos 7, eles só têm na receita corrente líquida como colocar 3, mas não tem como colocar recurso no Rio Previdência. Aí o buraco vai para 11,5. Então, é uma cadeia de impropriedades ou de incompetência que levou o Rio Previdência a esse buraco. Por mais que queira colocar a culpa no momento econômico que nós estamos vivendo, começou o desastre em 2014. Não tem saída. E aí, senhor presidente, gastou-se o gasto total de pessoal, porque não tem como embutir 7 bilhões na receita corrente líquida, mas embutiram indevidamente 2,9 bilhões. Mesmo assim, a receita, o gasto total de pessoal foi 72,31. Se tirasse fora os 2,9, seria 77,2. E o limite era 60. E eu discordo que essa é uma exigência da LRF, senhor procurador. Para mim, essa é uma exigência constitucional que está na DCT, que derivou da Lei Camata. A LRF, ela foi regulamentar esses 60%. Então, para mim, este é um preceito constitucional. Aliás, acho eu isso, mas também acho o jurista Ives Gandra. A despesa de pessoal foi a 61,73%. Se você tirar os 2,9, vai lá para 66. Estouraram absolutamente tudo. Em saúde, o Executivo usou um mecanismo, tanto em 15 quanto em 16, de liquidar despesa sem precedentes. A liquidação, a média das liquidações de 15 e 16, cotejado com os últimos 10 anos, é de o dobro. Mesmo liquidando a rodo para tentar chegar no índice de 12, índice que não foi alcançado, ficou em 10,42, mesmo utilizando esse precedente. Então, o que eu quero aqui afirmar, e não foi demonstrado, não cumpriram o Fundo de Habitação de Interesse Social, não atingiram, como aqui foi exposto, o limite da FAPERJ dos 2%. Esta conta em si é uma conta inaceitável sob o ponto de vista de aprovação. Pela primeira vez nos últimos 12 anos, eu vou concordar quase na totalidade com o voto do Tribunal de Contas. E, além disso, para concluir, senhor presidente, está com 70% de desconformidade. O que quer dizer isso? Em relação às determinações do Tribunal de Contas, das contas pretéritas, 70% não foram atendidos, inclusive no quesito remanejamento, que não cumprem também o preceito constitucional. Então, eu acho que a audiência pública, senhor presidente, ela é válida, o direito de defesa e o contraditório é importantíssimo, mas a mim não altera nada o voto que irei proferir nessa comissão e também o meu voto no plenário e também da minha bancada composta pelos deputados Osório, Lucinho e Silas Bento. Muito obrigado, senhor deputado. Olha, eu vou só retratar aqui o artigo 221, que foi o deputado Conte, inclusive, que me questionou, dá direito ao convidado a falar 5 minutos. No caso inicial, era a prestação e defesa. Defesa não tem limite. Inciso, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. No caso aqui nosso,
O regimento é bem claro. O tempo é usado para fazer pergunta, mas eu também estou liberando para fazer análise, como fez o deputado Luiz Paulo. Então, deputado Conte, 5 minutos. Bem, deputado Paulo Melo, colegas deputados, doutor Luiz Cláudio, a quem eu saúdo toda a equipe aí da Secretaria da Fazenda. Eu não tive oportunidade, na audiência pública preliminar das contas de 15, estabelecer esse debate de MDE, que eu quero aqui estabelecer, Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, né? O fiz aqui quando votamos na comissão as contas de 2015. Mas tive a oportunidade de debater com o doutor Gustavo, nosso secretário, em audiência da Comissão de Educação, tratando de contas, função e educação, na quarta-feira retrasada. Primeiro, um pouco meu sentimento, doutor Luiz Cláudio, e aí vai a minha defesa também na direção do relatório do Tribunal de Contas, porque se no passado, em algumas áreas como o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não se tinha a visão da aplicação finalística dele, sim uma visão puramente fiscal, eu entendo que todos os tribunais têm tido esse comportamento, o TCU tem esse comportamento, e estou fazendo essa preliminar para chegar à minha tese do MDE, que aí diverge do voto do Tribunal de Contas, né? Mas o que é importante é que as contas públicas sejam vistas e analisadas pela sua finalística, que são as políticas sociais, as políticas públicas. Não é meramente olharmos as contas e não interpretarmos de que forma elas chegaram nas políticas. As contas estão muito organizadas, mas as políticas não foram efetivamente desenvolvidas. E o governo, de alguma forma, reconhece nessa mensagem que chegou à casa ontem do teto das despesas. Quando ele, na preliminar, ele reconhece que inflou as receitas correntes líquidas. Nós fomos o único estado da federação, doutor Luiz Cláudio, onde o governo não se preocupou em fazer o dever de casa com relação a essa crise macroeconômica do país. O governo alavancou as suas despesas e não é o deputado Paulo Melo, por favor, não é o parlamento que vai aqui se posicionar contra mensagens de aumento de servidores. Quando o governo manda para cá, em junho de 2014, quase 50 mensagens tratando de aumento de servidor, o governo é o grande responsável pela execução do orçamento. É o Poder Executivo. Somos nós que vamos falar, o governo está errado, nós aqui apoiamos. Era a reivindicação dos servidores. Cabia a quem cuida efetivamente do caixa, a quem tem essa responsabilidade, cuidar daquelas mensagens com mais responsabilidade. Então, esse cenário que estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro, essa crise, é uma crise rigorosamente produzida pelas decisões do Poder Executivo. Ponto. Nenhum outro estado da federação inflou receitas correntes líquidas com receitas que não eram correntes. Tanto é que agora reconhece na própria mensagem que estamos analisando do teto da dívida. Então, quando o senhor... Aí vou abordar apenas duas questões, deputado Paulo Melo, por causa do tempo, nós temos lá colégio de líderes. Quando o senhor diz que cumpriu os recursos da FAPERJ, cumpriu no fiscal. Porque se o governo olhasse com responsabilidade o que vem acontecendo com o mundo da inovação no Rio de Janeiro, ele ia perceber o crime que ele está cometendo. Quando os recursos não chegam... Aqui, quando os recursos não chegam dentro de uma política com mínimo de duodécimos, as pesquisas param. Os pesquisadores ficam desestimulados, saem do Estado. E aí não é só a crise fiscal do momento, não. Vocês estão comprometendo 20, 30 anos de investimentos e estão comprometendo mais 20 anos para frente. Empobrece a inteligência do Rio de Janeiro. O quadro hoje da ciência e tecnologia do Rio de Janeiro é um quadro dramático. Dramático. Aí chego, finalmente, presidente, ao MDE. O que diz a Constituição? E aí a minha divergência do Tribunal de Contas, com todo respeito. E já mandei um WhatsApp para a presidente pedindo um debate entre a equipe da Comissão de Educação e a equipe técnica do Tribunal para discutir MDE. Porque os 25%, presidente, de determinada parte das receitas do Estado para a MDE, o que é MDE? Manutenção e desenvolvimento da educação. Quando o senhor conjuga
além das peças fiscais, a Constituição e a LDB, o senhor vai perceber que no artigo 70 da LDB diz despesas realizadas. E eu não tenho dúvida que despesas realizadas é empenho, liquidação e pagamento. Eu não tenho nenhuma dúvida. Claro que a maioria dos filhos dos senhores e nossos não frequentam a escola pública. Mas vamos voltar ao orçamento de 15, presidente. Já estou terminando o orçamento de 15. O Estado suspendeu o contrato de porteiros a partir de agosto. Todas as escolas do Estado ficaram sem porteiros, todas. Não a dos nossos filhos, mas a dos filhos dos contribuintes. As escolas suspenderam 2 dias por semana de limpeza dos 5 dias úteis. 2 dias as escolas não tiveram limpeza. Escola do filho de quem paga o tributo lá, os maiores contribuintes, que precisam da escola do Estado. 2 dias se negou limpeza na escola, porque o pagamento da empresa, o contrato, foi diminuído e não pagava em dia. 2 dias, senhores deputados, merenda fria. 2 dias merenda fria. Porque o Estado não pagava o contrato das merendeiras terceirizadas, opção que esse governo fez e que nós aqui fomos contra. E já finalizando, presidente, na nossa conta, doutor Luiz Cláudio, vocês deixaram de aplicar na educação, em 2016, 1,3 bilhões. No MDE, nos 25%. 1,3 bilhões. Isso foi cruel para a rede estadual de educação. Eu convido a equipe da Fazenda a frequentar hoje uma escola do Estado, hoje. Saia daqui e frequente uma escola do Estado, visite uma escola do Estado. O senhor vai ver a situação das escolas do Estado. Essa opção fiscal. E aí não estou responsabilizando o senhor, é a decisão do governo. Claro que a equipe aí fez a sua parte, enquanto equipe técnica. A presidência concede 1 minuto para a conclusão. A minha posição aqui, quase que de revolta, é porque foram as opções que o governo fez. Eu votei a favor das 2 mensagens que reconheci o decreto de calamidade, votei contra, mas em momento algum do meu voto, eu flexibilizei cumprimento dos mínimos constitucionais, até porque não podíamos. Agora, os tetos, como o senhor apresentou aqui, endividamento e despesa de pessoal, claro, tínhamos uma crise aí. Então, o que eu quero falar para a equipe, doutor Luiz Cláudio, já falei para o secretário na quarta retrasada, essa visão da forma que se aplica os 25% está completamente equivocada. O Tribunal de Contas precisa rever esse conceito de MDE, porque considerar empenho e liquidação e as manobras que tem restos a pagar em liquidações até empenhos não garantiram que, ano passado, 1,3 bilhões de reais chegassem na educação. Perfeito. Isso fez uma falta tremenda. E eu aqui encerro, presidente, falando que a rede estadual, o que conseguimos avançar nos últimos 10 anos, com manutenção, com TI, aqui, presidente, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, para comprar laptop para a educação, no interesse do governo à época, se usou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Mas para cumprir os 25%, como acertadamente o tribunal se coloca, não. Mas compraram laptop no último mês do ano de 2011 para cumprir os 25% da educação com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Conclua, por gentileza. Tá? Então, presidente, concluindo, vamos voltar a esse tema na nossa, na nossa reunião de votação, mas o meu voto também, presidente, é de forma pesarosa. Tá? Pela segunda vez em todos os mandatos que tive na minha vida, seja em Câmara... De forma aqui, pesarosa também, eu peço a Vossa Excelência conclua. Votarei contra as contas de 2016, porque entendo que o fiscal não pode se sobrepor ao interesse público maior, que é o bem-estar da população. Perfeito. Nós estamos aqui olhando contas que tenham que apontar reflexos na vida das pessoas, naquilo que é função do Estado. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Vossa Excelência que foi quem levantou a questão regimental do tempo.
Só para Vossa Excelência. Muito obrigado pela sua tolerância. Deputado Zaqueu Teixeira, não há. O deputado Conte não fez questionamento, ele fez uma análise, colocou o ponto de vista pessoal dele, ponto de vista crítico dele. Foi uma crítica pessoal do mandato dele, então não há o que responder. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, não dá para deixar de fazer uma avaliação, né, das contas, não apenas daquilo que é o contábil analisado, os números frios aqui colocados, mas da política pública realizada. E quando a gente coteja os números apresentados e a política pública realizada, nós estamos muito mal. Direi o seguinte, para ficar ruim tem que melhorar muito, porque a situação, né, é catastrófica. E eu que venho participando, né, ativamente da Comissão de Orçamento, há 2 anos atrás, né, questionei aqui a senhora da situação do Estado, e a gente verificando que o Estado estava entrando no processo falimentar, e o governo na mesma batida. O governo na mesma batida. Sem considerar, né, que a atividade econômica estava reduzindo e as coisas indo de mal a pior. Gestões que não deram conta de atender a sua função finalística. E aí, na hora de fazer arremedo de reforma administrativa, acaba-se com uma secretaria da importância que tem a assistência social e direitos humanos, que ela vira subsecretaria, e cria-se uma secretaria de políticas para as mulheres, que era uma subfunção, uma subsecretaria da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Não que a política para as mulheres não mereça sua importância, mas é inadmissível você não dar a importância que a assistência social tem no nosso Estado. E quando a gente vai no Fundo Estadual de Combate à Pobreza, de combate à pobreza não tem nada, porque a assistência social, que é a atividade finalística, que é um dos pontos de combate à pobreza, está arrasada, não tem nada lá. Não tem nada. Quando a gente analisa, e aí, onde tem índice constitucional, o governo tem que se movimentar para atender os índices constitucionais, porque se a assistência tivesse índice constitucional, o governo pelo menos se movimentaria para atender esse índice. Como não tem, larga de mão. Larga de lado. E toda vez que vem proposta do governo para fazer qualquer tipo de regulamentação no Fundo Estadual de Combate à Pobreza, as emendas para assistência também são colocadas de lado. Então, ver como são dadas as prioridades é muito difícil. E aí, no que diz respeito ao arresto, eu quero louvar a iniciativa da Defensoria Pública, porque eu presido a Comissão de Representação para acompanhar o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que um dos maiores crimes que nós possamos ver é ver esse hospital ser desmantelado. A gente observa que os seus servidores estão ali se desdobrando. E quando a gente verifica que os servidores estão sem receber os salários, isso vai refletir aqui no índice de não cumprimento do índice da saúde. E o Pedro Ernesto só está de pé porque a Defensoria conseguiu os arrestos necessários para que eles mantivessem aí as suas atividades. Então, senhor presidente, é muito difícil. Muito difícil, eu que já fui gestor, é muito difícil votar rejeitando as contas, porque a gente vê, né, aqueles que estão ali à frente, muitos a gente verifica a sua vontade de realizar e o recurso não é comandado. Mas também não dá para aprovar com esse absurdo de coisas que nós estamos vendo e verificar que o mínimo do mínimo que é cumprir os índices constitucionais na saúde, porque pessoas estão morrendo pelo não cumprimento desses índices, diariamente. E isso precisa ser, de fato, né, a razão
necessário, suficiente e fundamental para que as contas não sejam aprovadas. Então, o meu encaminhamento será pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas, porque, efetivamente, o índice não foi cumprido e a política pública não está sendo realizada. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Gostaria de agradecer a presença do doutor Regis Moisés dos Santos, do Rio Previdência, do Sr. Carlos Henrique Sodré, da AGE Rio de Janeiro. É AGE Rio, né? É AGE Rio. É que aqui botaram um traço, é AGE Rio. Não, é a Auditoria Geral do Estado, desculpe. AGE, Auditoria Geral do Estado, me informando errado, Luiz. O Rui César dos Santos, auditor-geral do Estado, e do Iglesias, doutor Francisco Pereira Iglesias, contador-geral, seja bem-vindo. Agora que eu vi. Doutor Julianelli, por gentileza. Deputado, doutor. Obrigado, presidente. Eu não sou membro da Comissão de Orçamento, mas gostaria de fazer uma pergunta. Perfeito. Na verdade, uma pergunta. Baseada numa audiência pública que tivemos no CRM, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, solicitada pelo diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na qual ele falou, citando só um dado, existem outros dados, que o hospital deixa de fazer, tem uma capacidade de fazer 10.000 cirurgias ano, fez 2.000 cirurgias, isso foi essa semana, na segunda-feira. E, palavras dele, que eu já repeti na tribuna, 8.000 pessoas teriam morrido por conta desse número, considerando que o Hospital Pedro Ernesto é fim de linha, alta complexidade, né? Não teria esses pacientes de transplante renal, pacientes de cirurgia cardíaca, deixaram de ser operados em função da... Então, a minha pergunta, Vossa Senhoria colocou aqui um dado de avanço nos índices de prestação de serviço de saúde. A minha pergunta é, da onde foram tirados esses índices? Qual a fonte? É da Secretaria Estadual de Saúde, dos 5 maiores hospitais de atendimento do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o máximo que eu consigo evoluir nessa estatística. Tá? Mas, sim, formalmente veio da Secretaria de Estado de Saúde. Okay. Seria importante, presidente, não questionando, né? Claro. É importante que esses dados a Secretaria de Saúde enviasse também para cá, para nós termos... Vossa Excelência me solicita que eu encaminhe. Vou fazer. Obrigado. Deputado, a apresentação está disponível. A apresentação vai ficar disponível aqui, Vossa Excelência também pode solicitar. Obrigado. Uma coisa. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao deputado Serafim, agradecer ao deputado Julianelli, deputado Conte, que saiu, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Paulo, agradecer ao doutor Luiz Carlos, agradecer também ao pessoal do Tribunal de Contas, indagar. O Tribunal de Contas quer fazer alguma manifestação? Não há necessário, não deseja. Então, agradecer a presença de todos. Né? A presidência determina que seja confeccionada a ata, extraia-se cópia da mesma, encaminhe-se ao relator, assim como também a transparência, faça-se cópia, encaminhe ao relator para que o mesmo tome conhecimento do aqui dito, do aqui apresentado e possa embasar o seu relatório na análise final das contas. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.